Aula número 153. Sintaxe de colocação ou de construção. A título de abertura da aula, Círculo Vicioso, Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfada-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Sintaxe de colocação. A sintaxe de colocação cuida da disposição dos termos oracionais. É de grande importância o estudo da sintaxe de colocação, em busca da clareza do texto, da harmonia do texto, da musicalidade do texto. É importante o estudo da colocação da palavra na oração. Existem 4 possibilidades: a ordem direta, a indireta, a transposta e a interrupta. A ordem direta obedece à lógica, é racional. Qualquer pessoa entende o que significa a ordem direta numa oração. O sujeito, o verbo, os complementos do verbo e os adjuntos adverbiais. Sem entrar muito em detalhes, faríamos isso com exercício, mas o sujeito que pratica a ação, o verbo que se refere a esse sujeito, o complemento do verbo, se houver, o objeto direto, o objeto indireto, e por último, as circunstâncias em que se praticaram as ações, adjunto adverbial de tempo, de modo, de causa, de lugar. A esta ordem, nós damos o nome de ordem direta. Antes de trabalhar com textos clássicos, uma frase simples. O Natal deu uma boneca àquela triste criança naquela noite serena e quente. O Natal deu uma boneca àquela triste criança naquela noite serena e quente. O sujeito da oração, Natal, o verbo, dar, o objeto direto, boneca, o objeto indireto, àquela triste criança, e a circunstância temporal naquela noite serena e quente. A isso nós chamamos de ordem direta. A ordem direta, ela é própria da linguagem jornalística,
ela é própria da linguagem científica, porque a linguagem científica busca a compreensão imediata do que está escrito. Da linguagem jurídica, que não busca outra coisa senão a precisão do termo. A linguagem didática, a linguagem epistolar. Ordem direta. A ordem indireta é aquela em que a disposição das palavras na oração não obedecem à ordem direta do que acabamos de dizer. Escapa às regras racionais de sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial, foge a essas regras. Mas isso em busca da beleza estética. Então eu diria que a ordem direta é própria de uma prosa muito bem ordenada, é própria da literatura, da poesia, da prosa poética, em que o autor busca a beleza do texto, a musicalidade do texto. A essa ordem, e estou consultando o livro de minha autoria, Curso de Língua Portuguesa, a pesquisa é minha, a essa ordem nós damos o nome de ordem indireta. Observa, a vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Gonçalves Dias. Eis a ordem direta. Eu vou passar esse texto que está no vídeo na ordem direta. A vida é combate que abate os fracos, que pode exaltar só os fortes, os bravos. Mas atente comigo de que a beleza da frase, a beleza do texto perdeu um pouquinho a sua eufonia, a sua beleza estética. Vou repetir o texto. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. A ordem indireta me deu a beleza, me deu até a musicalidade que o autor quer. Outro exemplo de ordem indireta. Num céu intimerato e cristalino, pode habitar talvez um Deus distante, Antero de Quental. Na ordem direta, um Deus distante pode habitar talvez num céu intimerato e cristalino. Intimerato é puro, sem mancha. Um exemplo de Fialho de Almeida. Ao crítico, deu Deus, como ao gato, a graça ondulosa e o assopro, o ronron e a garra. Na ordem direta, Deus deu a graça ondulosa e o assopro, o ronron e a garra ao crítico, como ao gato. Um exemplo de Camilo Pestanha. Floriram por engano as rosas bravas no inverno, veio o vento desfolhá-las. Na ordem direta, as rosas bravas floriram por engano no inverno, o vento veio desfolhá-las. O trovadorismo, o renascimento, o barroco, tinham por lição a sua poesia a ordem indireta. A ordem direta começa a aparecer mais com o romantismo. É que, no passado, a poesia era feita para a elite. A Revolução Francesa golpeia a elite do poder e a frase fica mais simples, mais fácil de entendimento. A ordem indireta, sem dúvida nenhuma, é de grande preferência pelo Renascimento e pelo Barroco. Ordem direta, ordem indireta e agora a ordem transposta. O que é uma ordem transposta? É aquela que começa pelo fim e termina pelo começo.
A oração está de ponta cabeça. A oração, como diz os jovens, está plantando bananeira, de ponta cabeça. Alguns exemplos de ordem transposta. Há as leis, obedece o povo. É evidente que a frase é o povo obedece às leis. A estrada, cortam os carros. Os filhos, ama a mãe. Os homens, fez Deus. Ou como quis Camões, o mar cortava a armada. É evidente que eu devo entender que a armada é que cortava o mar. Ou como quis Padre Vieira, tudo cura o tempo, tudo desfaz, tudo esquece. Atreve-se o tempo contra as colunas de mármore, quanto mais aos corações de cera. Tudo cura o tempo. Ou seja, o tempo cura tudo. Ordem transposta. A oração começa pelo fim e termina pelo começo. E a ordem interrupta, em que um texto é interrompido por uma oração que se lhe mete no corpo. Aparentemente estranha ao texto. Ela interfere no texto, geralmente entre vírgulas ou entre parênteses. Ouça uma frase. A luz frouxa e suave do ocaso, deslizando pela verde alcatifa, enrolava-se como ondas de ouro e de púrpura sobre a folhagem das árvores. José de Alencar. É evidente que a oração é a luz frouxa e suave do ocaso, enrolava-se como ondas de ouro. E uma oração se meteu no meio, deslizando pela verde alcatifa. A essa interrupção eu dou nome de ordem interrupta do texto. O texto foi interrompido. Um exemplo melhor. Também de José de Alencar. Os animais retardados procuravam a pousada enquanto o Juriti, chamando a companheira, soltava os arrulhos doces e saudosos com que se despede do dia. Veja aí, chamando a companheira. A oração vinha calmamente e assim seria. Os animais retardados procuravam a pousada, enquanto a Juriti soltava os arrulhos. Mas veio o chamando a companheira e interrompeu. Ordem interrupta. O descuido da ordem das palavras na oração pode provocar um duplo entendimento, uma anfibologia, um entendimento distorcido do que se escreve. Suponha a frase: Marcelo acolheu Lúcia em seu quarto. Eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida em quarto de quem? Ou do Marcelo ou da Lúcia. Em qual quarto? Marcelo acolheu Lúcia em seu quarto. Então é melhor Marcelo acolheu Lúcia em seu próprio quarto. Ou Marcelo acolheu Lúcia no quarto dela. Suponha a frase de leitura de jornal. Leitura de jornal. O presidente decreta intervenção federal em Araraquara. Eu tenho dúvidas do que é que está escrito. O presidente decreta intervenção federal em Araraquara. O texto estava tentando dizer o seguinte: em Araraquara, o presidente decreta intervenção federal. Não foi Araraquara que recebeu a intervenção, foi Brasília, na segurança de Brasília.
Então, o texto fica mal redigido. A ordem da palavra é importante para a clareza. E, além da clareza, pela beleza do texto. Vamos fazer um exercício junto comigo. Eu vou tomar o soneto de Machado de Assis, com que eu abri a aula, e vamos passá-lo para a ordem direta. Ele está aqui no vídeo. Vocês ficam olhando o soneto. Eu tirei esse soneto, embora declamasse sem ter lido, mas retirei de um livro, Sintaxe de Colocação, de Carlos Laet. Então, eu passo agora aquele soneto para a ordem direta. E vocês fixam só no soneto. Eu falo devagar, vocês vão vendo que o soneto está na ordem indireta e eu estou passando para a ordem direta. Ouça. Vagalume inquieto gemia, bailando no ar. Quem me dera que fosse aquela estrela loura que arde como uma vela eterna no azul eterno? Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o lume transparente que a fronte amada e bela contemplou, suspirosa, da coluna grega à janela gótica? Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que resume toda a luz. Mas o sol, inclinando a capela rútila, esta brilhante auréola de nume pesa-me. Esta umbela azul e desmedida enfada-me, porque eu não nasci um simples vagalume. Ordem direta e ordem indireta. Um soneto de Camões, conhecido, todos nós conhecemos, para passá-lo para a ordem direta. Com exercício mental, façamos juntos. Primeiro vamos colocar no vídeo o soneto camoniano. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos assim lhe era negada sua pastora, como se a não houvesse merecido, começa a servir outros 7 anos, dizendo, e mais servira, se não fosse para tão longo amor, tão curta vida. Vamos passar para a ordem direta. Faça comigo. O soneto está em lousa. Você fica vendo o soneto. E nós vamos passar o soneto para a ordem direta. Vejam comigo, devagar. Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, de pastor. 7 anos. Mas não servia ao pai, servia a ela, que pretendia a ela só por prêmio.
passava os dias na esperança de um só dia, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, deu-lhe a Lia em lugar de Raquel. O triste pastor, vendo que a sua pastora lhe era negada, assim com enganos, como se não a tivesse merecido, começa a servir outros 7 anos, dizendo: serviria mais se a vida não fora tão curta para amor tão longo. Essa é a ordem direta do texto. Idiotismo de colocação. Idiotismo ou idiomatismo são fenômenos da língua que só acontecem na língua portuguesa, ou mais expressivamente na língua portuguesa. Aulas anteriores já vimos assim, o idiotismo de concordância. Já vimos o idiotismo de regência, aula passada e anterior. E agora, idiotismo de colocação. Em termos de colocação das palavras no texto, o que é de especial na língua portuguesa? O que é que existe na língua portuguesa que as nossas línguas europeias não conhecem ou não fazem da maneira que fazemos? Eu selecionei 7 casos de idiotismo de colocação. Primeiro, a posposição do sujeito ao verbo no gerúndio. Isso é nosso, é da língua portuguesa. Assim, olha, morrendo o sol, nasce a lua. Morrendo o sol, a posposição do sujeito com o verbo no gerúndio. Isso é nosso. Caindo a água, fertiliza o solo. Caindo a água. Água é o sujeito, posposto ao verbo, nesse caso de gerúndio. Rompendo a lua, nasce o amor. Rompendo a lua. Idiotismo. 2. A posposição do sujeito ao particípio passado. Feita a prova, o aluno retirou-se. Ditas estas palavras, foi ovacionado. Alcançados colegas, tinha companhia. 3. A posposição do sujeito com o verbo apassivado pela partícula se. Nunca se viu tanto peixe assim, ou seja, nunca tanto peixe foi visto na voz passiva com a partícula se. Aqui se visam passaportes. Nesse campo colhem-se frutos, ou seja, os frutos são colhidos. Esta posposição do sujeito apassivado pela partícula se acontece na língua portuguesa, em especial, para evitar a confusão com o pronome meramente reflexivo. Ouça essas 2 frases. Ouça. Maltrataram-se os prisioneiros. A segunda frase. Os prisioneiros se maltrataram. Quando eu digo os prisioneiros se maltrataram, eu entendo que um maltratou um ao outro. E a partícula se é um pronome reflexivo. Mas quando eu digo maltrataram-se os prisioneiros, eu estou dizendo que os prisioneiros é que foram maltratados por terceiros, não por eles mesmos. Essa é a razão da posposição do sujeito na voz passiva pela partícula se.
Essa é a razão. Os políticos se enganam. Os políticos se enganam é diferente de enganam-se os políticos. Nesse caso, eles são enganados. E no primeiro, enganam-se a si mesmos. Enganam-se as mulheres. E as mulheres se enganam. São frases distintas. 4. 4 o quê? Idiomatismo de colocação que ocorre na língua portuguesa com exclusividade ou de maneira muito mais expressiva. A mudança de sentido determinada pela mudança de colocação. Hora certa. Certa hora. Hora certa é correta. Certa hora é uma determinada hora. Homem todo, inteiro. Todo homem, qualquer. Opiniões várias, diversas. Várias opiniões, algumas. Amor próprio, de si. Próprio amor, qualquer. Palavra tais. E tais palavras. Tais palavras, estas palavras. Palavras tais, já escrita, já enunciadas. Coisa alguma, alguma coisa. Ele faz coisa alguma. Ele faz alguma coisa. Olha, na verdade mesmo, na língua portuguesa, a colocação do adjetivo depois do substantivo ou antes é diferente. Eu dei uns casos típicos, uns casos já de exemplos em várias gramáticas. Mas, na verdade, eu colocando o adjetivo depois, ele tem um sentido, e se eu colocar o adjetivo antes do substantivo, muda. O adjetivo antes do substantivo ganha uma ideia mais abstrata, mais universal. Homem rico, rico homem, homem santo, santo homem. E mesmo que eu dissesse grama verde e verde grama, grama verde é meramente racional, mas as verdes gramas de minha infância já caminha para o poético. É diferente quando eu acomodo o adjetivo antes do substantivo e quando eu acomodo o adjetivo depois do substantivo. Os exemplos que eu dei são exemplos típicos, mas, na verdade, todos. 5. A posposição do pronome possessivo ao substantivo. Saudades minhas. Brasil, pátria minha querida, ao invés de minha pátria. O possessivo colocado depois. Ao invés de meu livro, livro meu. 6. A posposição do pronome demonstrativo ao substantivo. Camões, poeta esse imortal, escreveu os Lusíadas. Poeta esse, pospondo o demonstrativo ao substantivo. Ilusão, sonho esse nascido na juventude. 7. A posposição do sujeito aos verbos nas orações intercaladas. A irmã, dizia ela, deixa-me chorar. A irmã dizia a ela, e não ela disse. Eu pospus na oração intercalada o sujeito. A pátria, insistia o orador, é a família ampliada. Insistia o orador. Posposição do sujeito.
esses 7 casos são idiotismo de colocação, em que existe, em especial na língua portuguesa, ou só na língua portuguesa, ou de maneira mais expressiva na língua portuguesa. Eu vou encerrar a aula com um poema de Antônio Nobre. Antônio Nobre viveu no final do século XIX, na segunda parte do século XIX. Raimundo Correia, também, na segunda parte do século XIX. Raimundo Correia tem um famoso soneto que todos conhecemos. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, rufrando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações, onde abotoam sonhos, um por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e elas, aos corações, não voltam mais. Por que eu declamei Raimundo Correia? Porque ou Raimundo Correia leu a poesia de Antônio Nobre e escreveu A Pomba, As Pombas, ou Antônio Nobre leu a poesia As Pombas de Raimundo Correia e escreveu Menino e Moço, porque filosoficamente a ideia é a mesma. Então vamos encerrar a aula com a poesia de Antônio Nobre. Menino e Moço. Tombou da haste a flor da minha infância alada, murchou na jarra de ouro o pudico jasmim, voou aos altos céus a pomba enamorada que dantes estendia as asas sobre mim. Julguei que fosse eterna a luz dessa alvorada e que era sempre dia, e nunca tinha fim essa visão de luar que vivia encantada num castelo de prata embutido a marfim. Mas hoje, as pombas de ouro, as aves da minha infância, que me enchiam de lua o coração, outrora partiram e no céu evolam-se à distância. Debalde, clamo e choro, erguendo ao céu os meus ais. Voltam na asa do vento os que a alma choram. Elas, porém, Senhor, elas não voltam mais. A minha pátria é a língua portuguesa.